Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 5, Renascimentos. Consono João 3,3, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer novamente. Em qualquer situação que se apresenta no Evangelho, Jesus é sempre o psicoterapeuta por excelência, um incomparável instrutor que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro generoso, paciente, o mestre que vivencia toda a informação de que se faz mensageiro. Então, ela vai trazer Jesus, consono ele se apresentara encarnado entre nós e após a sua crucificação no madeiro inflamante, segue conosco energeticamente como psicoterapeuta por excelência, instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que nos transmite. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que vivera assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha perante aquele que o buscava. Então, a sombra inconsciente coletiva não tinha espaço em Jesus. Assim, não assumira qualquer papel no seu comportamento, que ele mantinha e acontecia perante quem o buscava. Conhecedor profundo da natureza humana, que se lhe desvelava o olhar penetrante, percussiente, utilizava de linguagem correspondente ao grau, à necessidade do interlocutor. Tanto recorria a uma imagem simples, cativante, do lírio do campo, da semente de mostarda, da rede do mar, da videira e das varas, num simbolismo inigualável, quanto aquela de profundidade de forma e conceito, recorrendo à expressão direta e complexa com que demarcava o ministério, abrindo perspectivas por vindouras. Então, Jesus, por conhecer profundamente a natureza humana, que se lhe desvelava o olhar penetrante e percussiente, tinha uma linguagem correspondente à necessidade e ao grau do interlocutor. Ele fazia o recorrimento à imagem cativante, simples, semente de mostarda, videira e das varas, lírios do campo, redes do mar, num simbolismo inigualável, quanto a de profundidade no conceito e forma, recorrendo à expressão complexa, direta, a demarcar ministério, abrindo perspectiva futura. Consciente da revolução que deveria provocar nos espíritos terrícolas, considerava-os todos dignos do contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e fincando alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. Então, Jesus, ele tinha clareza da revolução que ele deveria provocar na Terra, considerando a todos os terrícolas dignos do contato com a mensagem libertadora. Ele não excluiu quem quer que fosse, não preteriu, nem transigiu. Pelo contrário, ele acolhe cada um e diz que as ovelhas que o Pai houvera confiado ao seu aprisco, nenhuma se perderia, fazendo a preparação do dia por vindouro, fincando o alicerce da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado ao se aproximar. Em Jericó, acompanhado por uma turba multa que se disputava aproximar-se dele, entre xingamento, empurrão, um cego brada por misericórdia, temendo perder a incomum insância,
apesar do obstáculo que o impedia de acercar-se, fora atendido, recuperando a vista ante o deslumbramento geral. Então, havia uma turba multa que disputava entre si a aproximação de Jesus, entre xingamento, empurrão. Em Jericó, um cego brada misericórdia, temendo perder a incomum oportunidade, apesar dos obstáculos que o impediam de acercar-se, porque inclusive enquanto ele fazia essa bradação, outros o exigiam que calasse. Ele, por insistir na bradação por misericórdia, é atendido por Jesus, recuperando a vista ante o deslumbramento de todos. Porque o Senhor, pai de família, no meio da noite, se não se levanta para abrir a porta, para entregar os pães que o batedor pede por ser seu amigo, pela insistência desse que bate a porta, o outro se levantará que hora for e dará quantos pães lhe necessitar. Em Gadara, atravessando um cemitério abandonado, chamado nominalmente por uma legião de espíritos infelizes, confabulara com eles, aplacando-lhes a fúria, curando o alienado obsessivo. Então, dota feita, Jesus atravessava um cemitério abandonado em Gadara, nominalmente chamado por uma legião de espíritos infelizes, confabula com eles, aplaca-lhes a fúria e cura o alienado por obsessão. A um mesquinho sacerdote que desejou experimentá-lo, interrogando o que deveria fazer para entrar no reino celeste, ele devolve a pergunta, interessado em saber o que estava escrito na lei. E após enunciados apresentados pelo interrogante, estabelece que é necessário fazer ao próximo o que desejaria dele receber. Ante a pertinácia sofista do astuto, que fingia ignorar quem era aquele a quem se referira, narra a incomparável parábola do bom samaritano, lecionando profunda psicologia de amor sem discriminação. A Nicodemos, que era doutor da lei, rabino, fato, mas interessado em conhecer a verdade, ele desnuda com audácia quanto à necessidade de nascer de novo, volver o proscênio terrícola, a fim de educar-se, reconsiderar a atitude, aprofundar conhecimento, libertar o eu profundo do forte grilhão egóico, sempre hábil na maneira de esconder o próprio interesse, simulando adesão, quando foge apenas à transformação a que se deve submeter. Então, Jesus vai trazer esse imperativo de volver a terra pelo berço, para que possamos reconsiderar atitude, aprofundar conhecimento, nos reeducarmos, libertarmos o eu profundo dos fortes grilhões do ego, este hábil na maneira de escamotear, mascarar o próprio interesse, simulando adesão, quando apenas foge da transformação que se deve submeter. Um estudo acurado da lógica rompe a forma em que se expressa, não deixando margem à dúvida. Antes revelando ser esse nascimento, a chave para penetrar no conhecimento da realidade, a decifrar o enigma do destino humano, apresenta a causalidade de fenômeno orgânico, emocional e psíquico, conforme se expressem.
Aqui ela vai trazer que a acurada observação e estudo de lógica rompe a forma em que se expressara o mestre, que não deixou margem à dúvida. Antes revelou ser esse nascimento, que é a reencarnação, a chave para penetrarmos no conhecimento da realidade, que decifra o enigma da destinação humana, apresenta a causalidade do fenômeno psíquico, emocional, orgânico, conforme se expressem. No processo de crescimento moral, via reencarnação, o se aprimora o conteúdo íntimo. Lapida a aresta, liberta-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao longo da jornada evolutiva, quando se foi despindo de condicionamento, impulso, para alcançar a consciência da razão, do discernimento, antegozando o período por vir da intuição, da integração na consciência cósmica. Então, aqui ela vai trazer que há um processo de crescimento moral conosco, através da reencarnação. Espíritos milenares, quais somos, já tivemos várias encarnações, estamos na nossa mais importante. O se aprimora o conteúdo íntimo, lapidando nossa aresta, libertando-nos de várias camadas inferiores por onde transitarmos ao longo do jornadear evolutivo, quando nos fomos despindo de impulso, condicionamento, atavismo, para alcançar a consciência da razão, do discernimento, antegozando o período por vir da intuição, inspiração, fazendo o forjamento de sabedoria, integração na consciência cósmica. Naturalmente, há vários renascimentos e uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico se renova, quando talhado pelo valor ético, libertado da sombra que o confunde, constitui nesse esforço uma nova existência de transformação, de conquistas a que se submete. No entanto, nenhuma paráfrase poderia substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito, qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreende-a, de tal forma que lúcido volve a interrogação. Como pode nascer um homem já velho? Poderia tornar a entrar no ventre materno para nascer segunda vez? Porque era mestre entre os doutores, intérprete da lei, não lhe poderia ser estranha essa informação. Porquanto a tradição já exarara em outra forma de expressar esse fenômeno. Porém, agora era discutido sem qualquer escamoteação, subterfúgio, diretamente, a fim de que ficasse estabelecida a diretriz que ilumina o meandro mais escuro do comportamento humano e projeta misericórdia nas mais gravosas ocorrências agressivas e infelizes. Daí que esse descerro vai acontecer sem subterfúgio e escamoteação, de forma direta, a fim de estabelecer essa diretriz, a iluminar o meandro mais escuro do nosso comportamento, projetando misericórdia nas ocorrências graves, infelizes e agressivas. A psicologia espírita, que se apoia na experiência de laboratório, semelhantemente a doutrinas outras palingenésicas, toma o nascer de novo como paradigma para sustentar divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo, cada vez mais sutil, triunfador, sobre a dificuldade do processo de desenvolvimento pessoal, demonstrando que todo efeito provém de uma causa semelhante. E a cada semeadura corresponde uma equivalente colheita. Então, ela vai trazer
que o espiritismo, semelhante a doutrinas outras palingenésicas, toma o nascer de novo paradigmal para sustentar a divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo, cada vez mais triunfador, sutil, sobre a dificuldade do processo de desenvolvimento pessoal, visto que um passo bem dado prepara o outro. Uma vitória, ela fomenta e argamassa a próxima. A demonstrar que todo efeito provém de uma causa semelhante, a cada semeadura corresponde uma colheita equivalente. A precipitação dogmática inutilmente tenta elucidar que a resposta referia-se à notícia da ressurreição, quando, após a noite da morte, raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo àqueles que sucumbiram volver à espiritual realidade. Então, a precipitação dogmática tenta elucidar essa resposta se referindo à ressurreição. Inutilmente, quando após a noite da morte raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo aquele outrora sucumbido volver à realidade espiritual. No sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sobre dois aspectos. Então, ela vai trazer, sob o Neotestamento, o Cristo ressurreto, como poderíamos fazer essa perspectiva. Primeiro, a daqueles que retornam em corpo espiritual, confirma a sobrevivência da vida, e a outra, em que o espírito se reveste de matéria, a fim de prosseguir o processo de conquista, de patamar mais elevado do sentimento íntimo. A primeira se apresenta como ressurreição dos mortos, em que vai estar relacionado ao indivíduo que retorna em corpo espiritual, enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, onde, mediante retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Essa realidade propõe à psicologia profunda nova interpretação de conteúdos da personalidade conflitivos e da existência da sombra, porque originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através do qual o ser experiencia diferentes estágios de todo porte, vivenciando diversa expressão fenomênica compatível com a manifestação da consciência, até quando adquira lucidez. Então, ela vai trazer que existe esse caminho que nós seguimos e que a psicologia profunda, ela fazendo uma nova interpretação dos nossos conteúdos conflitivos de personalidade, da existência da nossa sombra, por originários nesse grande rio caudaloso da nossa evolução espiritual, via qual experienciamos diferentes estágios, vivenciando expressão diversa, fenomênica, compatível com a manifestação da consciência, até quando adquira lucidez, aprimorando-a. Muitos dos distúrbios psicóticos, neuróticos, profundos ou superficiais, estão sediados nas estruturas vibratórias de vivências transatas, quando houve delito ou tragédia que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas perispirituais, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, ou programaram a psicofísica organização com um fator correspondente, a necessidade de terapia moral. Então, os distúrbios neuróticos psicóticos, os profundos, os superficiais, têm sede na estrutura vibratória de vivência transata.
quando houve tragédia, delito, com o seu respectivo sentimento de culpa, que precisa se transformar num arrependimento para que a expiação possa vir a acontecer, onde essa experiência expiatória vai ter 3 fases, que é arrependimento, resgate e cura. Nesse sentido, que do momento que houve essas infrações conscienciais que mancham-nos e que pede reparação, isso se imprime no painel do inconsciente profundo, que é essa ultradelicada tecelagem do perispírito, e fica adormecida no refolho do ser. Mas pedirá a reabilitação e reparação da situação, para que o indivíduo possa dar prosseguimento à sua trajetória evolutiva, sem aquele nó. Por isso que vai acontecer uma programação na organização psicofísica com fator correspondente à necessidade de terapia moral, que está em curso. Aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades orgânicas, psíquicas emocionais, defrontamos com a existência da vida antes do berço e sua continuação após o túmulo. A sondagem na investigação da origem de psicogênese de diferente porte enfermiço, psíquico, emocional e orgânico defronta com a nossa existência antes do berço e continuando sua romagem além do túmulo. Todo ser animal humano experimenta esse impositivo de nascimento sucessivo de forma a se aprimorar, para alcançar o estado de consciência cósmica. Jesus, homem, que nunca se reencarnara antes no nosso orbe, apresenta-se-nos como um ser integrado, que houver adquirido conhecimento, amor, vier experimentar aprovação, ultraje, a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como condutor do planeta e administrador onde ora se hospedava. Nesse sentido que foi a primeira vez que Jesus se encarna na Terra, nos apresentando-se como integrado, com amor e conhecimento, veio experimentar ultraje, provação, martírio, a fim de hesitar na tarefa que lhe fora confiada por Deus como administrador, governador planetário e o condutor do nosso orbe, onde hospedava. Havendo logrado superar as paixões anteriormente, enfrentar a sombra coletiva, sem tormento da presença da sombra pessoal, pela faculdade de encontrar-se em posição superior. No obstante, sem fugir a toda perseguição, provocação, aspereza, confronto, sofrendo, compreendendo essa necessidade característica do comportamento humano que ele viera para modificar. Nenhum recurso é mais poderoso, didático, do que aquele através do qual alguém oferece a própria vida, a fim de conquistar aqueles que recalcitram e estejam empedernidos na mesquinhez egóica, na cegueira do mórbido orgulho. Então, a superação das paixões, Jesus lograra vencer essa sombra interior antes, inclusive porque a envergadura crítica do mestre diz de um espírito que não se desviou. Ele, do momento que saiu do sopro de Deus, fez uma trajetória direto para o divino. Não houve repetições de condições em que ele, ora, estivesse naquele degrau desse espiral que leva a Deus,
E também ele, enquanto fazia esse movimento de subir da sua roda Sansara, não paralisava. Então Jesus ele teve um caminho sem atalho para a sua elevação à condição de espírito crístico. Diferente de nós outros, pela nossa condição inferior, visto os nossos débitos, imperdimento e reincidência no mal que trazemos, onde em vários momentos da nossa trajetória até aqui, nos pegamos caindo no mesmo ponto, precisando repetir uma expiação e atrasando a nossa subida nessa roda Sansara. Porque essa espiral, ela é uma escada que leva a Deus. E nesse sentido que, do momento que eu, pelo esforço, a boa vontade, e faço esse movimento de vencer minha sombra e de produzir o bem de forma intimorada, constante, leal, eu não paro e tampouco preciso ficar repetindo experiência, porque saio bem a partir da minha resiliência, da minha renúncia, do sacrifício espontâneo. Por outro lado, se eu demonstro fraqueza, má vontade e faço a permissão de que a minha sombra tenha a palavra final, acaba que eu vou precisar repetir uma dada experiência. Assim, ao invés de ir para o próximo degrau nessa escada, eu fico no mesmo, fazendo repetição. E, ao mesmo tempo, eu posso paralisar. E isso atrasa meu processo. Não retroage, mas posso paralisar minha marcha. Ficar para trás na minha carreira. É nesse sentido que ela vai trazer sobre Jesus, porque ele já houvera logrado a vitória sobre si mesmo lá atrás. E os orbes pelos quais Jesus passou para fazer sua caminhada até chegar na envergadura de Cristo de Deus, não existem mais, viraram poeira estelar. Então, ele houvera enfrentado a sombra coletiva terrícola sem tormento da presença da sombra pessoal, porque nele havia luz. E a faculdade de encontrar-se em posição superior, não obstante, não fugiu à perseguição, provocação, confronto, aspereza, à cruz. Ele sofre e compreende a nossa necessidade característica via comportamento, que ele viera para modificar, fazendo-se a si próprio o caminho da verdade da vida, nosso modelo e guia. Nenhum recurso é mais didático e poderoso do que aquele através do qual alguém oferece a própria vida, visando conquistar aquele que recalcitra, esteja empedernido na mesquinhez do egoísmo e na cegueira do orgulho mórbido. Esse homem Jesus, ao alcance perfeitamente do nosso entendimento de todo o tempo, torna-se o protótipo, que deve ser seguido, vivido, usando o seu testemunho para pautar nosso pensamento, nosso sentimento, palavra, ação, atitude mental e o testemunho. Ao tempo em que atraente arrasta para o seu convívio todos quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que lhes brinde. Então, Jesus ele tem uma didática conosco
fazendo-se alcance o nosso entendimento. Inclusive, ele não vai trazer sofisticações de estudo, filosofia, conhecimento de difícil acesso pelo populacho. Ele traz o amar uns aos outros como ele nos ama, visto que já tinha dado esse testemunho na nossa direção, facilitando ao máximo nossa absorção do que nos competiria realizar. Por isso ele faz a si próprio esse protótipo, pela simplicidade e essencialidade com que ele nos entrega esse mapa do tesouro, esse beabá. Para que seguíssemos, vivêssemos, ao mesmo tempo atraente, arrastando para o seu convívio aquele que se encontrasse sob o magnetismo da sua palavra e da sua vida com que ele o brinda. Porque ao viver o amor, Jesus, ele nos magnetiza, nos arrastando para essa palavra, essa atitude, esse pensamento. Por isso que quando a gente volve para o olhar de Jesus, a gente tem um roteiro daquilo que erramos, daquilo que acertamos, do que precisamos corrigir, lavando nosso pensamento na sua fonte, corrigindo nosso sentimento. Então, é um caminho sem erro se nós tivermos a vontade e o esforço de seguir após ele, renunciando nós mesmos, porque aquele que se apressa a sua vida e ama a sua vida nesse mundo, a perde. Mas aquele que se despreza, renega a si mesmo, toma a sua cruz e segue após Jesus, a encontra na eternidade, dando a entender essa perspectiva de que aquele que nega a si mesmo, se renuncia, toma a sua cruz e segue após o Mestre, é que vai estar seguindo nesse roteiro, iluminado e iluminador. Desse modo, a reencarnação é também processo psicoterapêutico de amor divino, de magnânima justiça, que a todos faculta os meios de evoluir, a golpe do esforço próprio, dignificando e identificando cada criatura com a sua conquista pessoal intransferível, a se desenvolver mediante liberação da retaguarda trevosa, da ignorância, perversidade, no rumo de um presente permanente de realização e paz. Em sendo assim, que reencarnar é um processo psicoterapêutico do amor divino, da magnânima justiça. Viemos para a Terra para pedir trabalho para Jesus, que é uma necessidade no nosso estágio evolutivo, que a todos nos faculta meios de evoluir a golpe de sangue, suor e esforço próprio, porque recebemos muito do Mestre. No astral, vários benfeitores se encarregaram da nossa situação, cuidaram de nós, nos prepararam uma nova encarnação, seu Baede de Jesus. Assim, o labor no bem é o mínimo que nós podemos fazer para retribuir tudo que temos recebido até aqui. É nesse sentido que o serviço nobre é a única ruela que nós temos, para a qual devemos nos empenhar com toda a nossa força, no limiar, dignificando e identificando cada qual com a sua conquista pessoal intransferível, que se desenvolve mediante liberação da retaguarda trevosa da ignorância, da perversidade, rumando para um presente permanente de paz, realização. Esse desvelador Jesus homem, dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem, na condição de miragem, ser mitológico impenetrável, complexo, misterioso, mas sendo um aliado do homem,
aflito da estrada do progresso. Não realiza por eles as espinhosas tarefas que lhe digam respeito. Não os liberta da inferioridade à parte mágica, como num espelho majestoso, de arrependimento ou de valor terrícola. Apesar disso, amoroso, benigno, ensina como conseguir autoestima, autoentrega, autoiluminação, nos facultando encontrar a paz, vivê-la. Então, ele desvela o escuro meandro do ser profundo e vai se apresentar como um aliado nosso, não como um ser mitológico, mirágico, impenetrável, complexo, misterioso, mas alguém que está do nosso lado para nos auxiliar na estrada aflitosa do progresso. Não realiza por nós as espinhosas tarefas laborais a nós entregues, porque isso nos levaria à inércia. Não nos liberta da inferioridade a espelho magical, de arrependimento ou valor terráqueo, porque a vitória sobre a nossa sombra é que vai fazendo a urdição de virtudes, a única que nos franqueia elevação. O vício interdita nossa subida espiritual para acendermos nossa tocha, e a virtude franqueia, nos dá a senha para essa ascensão, enquanto o aprimoramento espiritual. Visto que o indivíduo pode estar encarnado, mas espiritualizado, elevado moralmente, não se deixando deter pelas garras materialistas e vivendo com desinteresse, caridade, devotamento, renúncia, o bem. Nesse sentido que os labores espinhosos que nos competem, precisaremos abraçar. E é a golpe de esforço próprio que eu vou vencendo a minha sombra, a minha inferioridade. É um trabalho que me compete. O outro não pode fazer isso por mim, mesmo que ele deseje. É nesse sentido que a amorosidade e benignidade de Jesus nos ensina a conseguir autoiluminação, autoperdão, autoestima, autoentrega, nos facultando encontrar a paz e vivê-la, a partir do autodescobrimento, o autoconhecimento e essa caridade conosco mesmo que nos conduz para o passo a passo que precisaremos realizar para vencermos nós mesmos, nos desembaraçarmos do mal que existe em nós, do arrastamento pernicioso que nos encontra. Porque, como Kardec traz, na Terra nós somos arrastados perniciosamente. A diferença é como eu lido com isso. Vem a tentação, vem a provocação. Eu posso, diante disso, afrouxar o meu esforço e me deixar levar inerme, tombada. Ou posso, perante esse sitiamento maligno, obsessivo, esse arrastamento pernicioso, que tenta me obsedar, me subjugar, resistir pelo pensamento nobre, pelo sentimento elevado, pela palavra edificadora, pela conduta mental caridosa, pela ação positiva. Porque não há improviso. Aquilo que eu cultivo ao longo do meu dia é o que vai dizer da resistência que eu vou ter moral para lidar com o arrastamento que me alcança. Porque se eu tiver na observação, vigilância, oração, o arraste vem e eu consigo voltar. Caso contrário, eu poderei ser levada, o que fatalmente acontecerá se o indivíduo não
tratar de desenvolver a sua resistência moral, a sua força soberana, pelo amor sentido, vivido, e chegando aí, o indivíduo ele é levado como joguete na mão de obsessor, que o conduz como uma marionete ao sabor do vento. E aí o indivíduo já não se domina, já não é senhor de si, mas continuará respondendo por aquilo que lhe acontece, porque ele tem a liberdade para resistir. Se nos percebemos fracos, precisamos buscar os meios de nos fortalecermos. E Jesus nos dá esse roteiro. Aquilo que ele deixou para nós, do amor ao inimigo, do perdão, da clemência, do auxílio, ele nos deu os instrumentais para criarmos resistência. Inclusive porque na Terra nós estamos sujeitos à ação dos espíritos inferiores. Eles se acotovelam conosco, pululam em torno de nós. Não estamos protegidos da aproximação e da ação de um espírito obsessor. Inclusive, se o espírito ele está desencarnado, o trabalho dele é facilitado para tentar nos obsedar, porque ele está invisível a nós. Alguém encarnado que tenta nos atormentar, nos obsedar, a gente ainda está vendo. Facilita para você estabelecer uma condição, um plano de defesa, de prudência, de cautela, de orar por esse outro, de tentar fazer o amparo fraternal. Mas quando o espírito é desencarnado, ele faz-se invisível para nós. E aí o perigo aumenta. Então, o fato da gente não estar vendo não significa que não haja espírito obsessor em torno de nós. Eles estão nos espreitando. E tentam usar uma brecha para plugar com a nossa fraqueza, nossa vulnerabilidade. Pelo sentimento de rancor, de cólera, de ressentimento, de queixa. São brechas que a gente dá que o obsessor desencarnado saberá muito bem aproveitar para nos dominar, para nos conduzir ao seu sabor. Porque chegando aqui, o indivíduo, ele nos dobramentos, sono é levado pelo obsessor, hipnotizado, e inclusive pode cometer crime que veio de comando na região trevosa enquanto dormia, via desdobramento do sono. Então, às vezes a gente tem relato de crimes horrendos que o assassino, ele diz não lembrar do que fez, ou não ter sido ele que realizou aquilo, porque estava sob a força de uma legião obsessora que agia através dele via comando hipnótico, por ter feito domínio desse encarnado e que usava dessa situação para poder fazer vingança com o outro encarnado, levar sofrimento, desar. É nesse sentido que essa amorosidade e benignidade de Jesus vai nos ensinar como conseguir esse passo a passo do autodescobrimento, o auto-perdão, para que possamos dar esse processo robusto, a golpe do nosso movimento positivo, da nossa boa vontade, para irmos nos vencendo, acendendo a nossa luz e conseguindo manter os nossos pensamentos numa faixa elevada, que é a única proteção em relação aos espíritos inferiores que nos espreitam, é a nossa moral. Inclusive, uma prática que acontecia em religião outra, de tentar
expulsar um espírito inferior com uma fórmula, com um exorcismo. Os espíritos inferiores riem dessa situação. Isso é cócega para eles. Eles dão gargalhada com isso, porque palavra não tem autoridade sobre espírito trevoso. A única proteção que nós realizamos em relação a um espírito que tenta se plugar conosco para nos dominar, nos submeter, é o nosso pensamento nobre, é o nosso sentimento elevado, é a moral crística. Por isso que Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita e cristão pelo esforço que eu faço para domar minha má inclinação e para me reformar moralmente. É a única maneira de nós nos protegermos da ação maléfica dos obsessores. É substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo. É vigiar a nascente do meu coração, não deixando entrar sentimentos nocivos de intransigência, de intolerância, de desamor, de agressão, de violência. Isso tudo nos coloca à disposição do obsessor, que pluga nessa brecha e vai, então, ter acesso ao nosso campo mental. Que, inclusive, existem transtornos mentais que vêm de situações obsessivas. Kardec traz isso na Revista Espírita, num dado recorte em que ele fala que existe aquela loucura que pode estar ligado a uma situação congênita, em que o espírito, ao tomar o zigoto e elaborar seus órgãos no embrião, ele imprime alterações por mapa kármico e necessidade expiatória que experimentará na existência que iniciará para ele e que já está em curso, porque do momento que o gameta masculino com gameta feminino formam o zigoto, o espírito toma essa massa celular e vai elaborar seu organismo físico, tendo como molde o seu perispírito. Então, ele pode realizar alterações de acordo com o mapa reencarnacional que traz. Mas existe o caso de loucura que é consequência de ação obsessora. E a gente vai ter a interação entre um aspecto e outro de acordo com a realidade de cada qual. Nesse sentido que o indivíduo que esteja com uma psicose, uma neurose, a primeira base para um tratamento é a reforma moral, via espiritualização, a utilidade, associando o tratamento profissional. Libertador de consciências, Jesus propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que significa limpar-nos das mazelas conflitivas mediante psicoterapia amorosa e caridosa, desfrutando desde logo da plena harmonia. Então, ao libertar a nossa consciência, a proposição é a superação da própria sombra. Porque para vermos o reino divino, precisaremos nascer de novo. Que é essa autolimpeza das nossas mazelas conflitivas, em que nós vamos, através do esforço de acertar, substituindo os nossos erros, que gritam, clamam por reparação. Isso é possível via psicoterapia caridosa, a nos desfrutar desde logo dessa harmonia, desse equilíbrio pleno.
É por esse motivo que o aspecto da nossa perspectiva, ela vai dizer de uma moral espírita que nos ensina a suportar a desgraça sem a desprezar, porque a gente acolhe a nossa experiência, dando a nossa cota de contribuição para podermos, em meio ao que nos ocorra, fazer o nosso melhor. Fruir felicidade sem a ela nos apegarmos, sem o entusiasta que se deixa cegar pela própria euforia. Nos rebaixa sem nos humilhar, nos eleva sem nos envaidecer, até porque a gente vai conseguindo encontrar o nosso lugar e acolher isso. Porque essa proposta é uma proposta que me coloca no meu lugar, isso é humildade. Nem mais nem menos, é eu assumir o trabalho que me compete. Inclusive, isso tem a ver com uma postura de analisar tudo, todos, para produzir o melhor, uma reserva prudente, uma habilidade em apresentar cada coisa a seu tempo, uma lentidão sábia, uma moderação constante, como isso não vai ser trago na Revista Espírita, da trajetória de Kardec. E acaba que nos coloca acima do interesse material. Porque também a gente vai conseguindo fazer essa submissão da cota que nos compete, defendendo a nossa cooperação no trabalho com Jesus, mas sem nos envaidecer. À medida que a gente se coloca acima do terra-terra, sem por isso marcar o que é material como vil, porque nos ensina ao contrário que toda vantagem com que fôramos favorecidos são outras tantas forças, a nós confiadas e por cujo emprego somos responsáveis para com os outros e para conosco, porque nós prestamos conta diariamente. E aqui entra esse aspecto do desinteresse e caridade para encontrar a verdade, porque é essa atitude humilde de quem quer realmente aprender, ter contato com a verdade, se esclarecer, que vai ter a complacência dos benfeitores que secundam o nosso esforço. Porque se eu considerar que me autobasto e que o conhecimento que eu tenho é suficiente para mim e não preciso da orientação dos benfeitores, eu fico entregue a mim mesmo. É por isso que a vaidade é tão perigosa, porque ela nos cega. E está no rol das feridas terrícolas, junto com o egoísmo, o sensualismo. Visto que, do momento que o indivíduo considera que ele se basta para o trabalho que ele precisa realizar, ele está cego. E isso o acopla a espírito perverso que vai usar disso para controlá-lo, adoecê-lo. É por esse motivo que o caminho para que nós possamos ser instruídos pelos benfeitores é essa clareza de que não nos bastamos, que precisamos de ajuda, de sermos esclarecidos, fortalecidos, aconselhados, assistidos, de que necessitamos de alerta, de aviso, de livramento, inclusive considerando a nossa situação terrícola, que é cheia de perigo, de imprevisto, de expiações criminosas, espreitamento, que cava situação para nos colocar em desmoralização, para parar o nosso labor no bem.
Em sendo assim, é um caminho ciládico, minado, de perigos de todo porte, que se um indivíduo ele se arroga, ele encega-se. E isso o expõe à conexão com espíritos cruéis, que vão, inclusive, exaltar seu orgulho, o orientar a se afastar do grupo, porque assim fica mais fácil dominá-lo, fasciná-lo, subjugá-lo, orgânica, moralmente. Por isso que, se nós desejamos encontrar a verdade, nós precisamos do desinteresse. Porque se eu tenho alguma pretensão moral, pessoal, de atender um sonho meu, de massagear meu ego, de ter uma evidência, eu já saio da conexão com os bons espíritos. Eles, para secundar a mim, meu esforço, precisa ver que o móvel por trás da minha conduta é desinteresse, é desejo de ajudar, por ajudar. Em sendo assim, vai nos trazendo que Jesus ele caminhou e orou e se sacrificou solitário, acendendo nova luz por onde passava, distribuindo o máximo bem com o entorno. Esse caminho dilata a nossa possibilidade na bênção do tempo, nos aporta moralmente. Via esse sufrágio vitral da prece, onde adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz fruto abundante. Assim Jesus disserra: anda enquanto tendes luz, para não vos apanhar a treva, porque quem caminha em treva não sabe por onde vai. É nesse sentido que nós temos que ter esse cuidado, porque a pessoa esclarecida pode se recusar a estudar certa ideia, mesmo em segredo, quando é estigmatizada por piada ridícula. Mas há uma coisa que afronta todo o obstáculo, que é essa intrepidez, essa coragem moral, como o Espiritismo, cuja vitória soa desde a codificação feita pelo insigne codificador. Então, a despeito de toda diatribe, de todo ataque grosseiro e lógico, essa opinião fez lei aceita por numerosos sensatos, sérios, ao abrigo de suspeita. Por isso que, para compreendermos as verdades espirituais, é preciso nos elevemos pelo pensamento acima do nosso horizonte moral, material, e nos coloquemos sob o ponto de vista do benfeitor. Não lhe compete descer até nós. Nós é que devemos subir até ele, conduzidos pelo estudo, pela observação, pelo desejo ardente, firme, de se esclarecer, de acertar, de avançar. Os benfeitores apreciam os observadores assíduos, conscienciosos. Para esses, multiplicam as fontes de luz. O que afasta esses espíritos que nos auxiliam não é a dúvida originada da ignorância, mas uma fatuidade de pretenso observador que nada observa e aspira a pô-los em xeque, manobrando-os como marionetes. É o sentimento de hostilidade, de descrédito, que estão na mente e na palavra. Para estes,
os bons espíritos nada fazem, muito pouco se importando com o que possam pensar, dizer, porque chegará a sua vez. Por isso precisamos da boa-fé. O tempo varre amor próprio ferido, mesquinha preocupação. A verdade, mesmo podendo ser abalada, não pode ser destruída. A posteridade registra o nome de quem a combateu ou sustentou. Assim, numa multidão de circunstâncias fortuitas, o Espírito tanto revela a sua identidade como a sua independência. Eis porque dizemos ser necessário ver muito, observar bastante, para descobrir porção de matiz que escapa ao observador apressado superficial. Porque existe um populacho de fatos que acontecem e que a minha observação atenta extrai aprendizado. Esses acontecimentos não vão ser provocados. Precisa aproveitar enquanto eles estão se dando em acontecimento. Assim, descobrimos porção de matiz que vai escapar ao observador desatento. Paciente, encontrando alguma coisa a respigar. É por esse motivo que a Joana vai trazer nesse recorte que o processo de autoiluminação é que vai nos permitir essa proposta. Essa alegria providencial, esse humor constante, que nos permita termos essa percepção do que nos compete na gleba bonosa. Por isso que isso vai nos mostrando como o processo ele é demorado e pede paciência. É nesse sentido que Kardec vai trazer na Revista Espírita a questão dessa lentidão sábia, dessa reserva prudente, essa moderação constante, de antes um excesso de circunspecção do que imprevidência. Quando o Filho do Homem vier na majestade acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, toda nação estando reunida perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa a ovelha do bode. Coloca a ovelha à sua direita, o bode à esquerda. E nesse sentido que um homem descendo de Jerusalém para Jericó, cai na mão do ladrão que o despojara, cobrindo de ferida, e se foram deixando semi-morto. Em seguida acontece que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passa do outro lado. Um levita também viera para o mesmo lugar, tendo considerado, passa ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava chegou ao lugar onde estava esse homem, tendo visto, fora tocado de compaixão. Aproxima-se dele, derrama óleo, vinho em sua ferida, as enfaixa. Coloca-o sob seu cavalo, conduz-o a uma hospedaria e cuida dele. No dia seguinte, tira 2 moedas, dá ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com esse indivíduo. Tudo que despenderdes a mais, vos restituirei no meu pregresso. Nesse sentido que
é esse convite que nos chega, onde, ao procurarmos primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejamos inquietos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si próprio. A cada dia basta o seu mal. Assim que nós houvermos feito um espectro do livro Dramas da Obsessão, onde Bezerra de Menezes ele vai falar um pouco acerca dos escaninhos dessa condição que assola a humanidade terráquea. E é mais comum do que desconfiemos, visto a ação que existe insistente dos espíritos inferiores entre nós. Os espíritos de escola estão conosco para nos auxiliar, mas isso dependerá da nossa conexão e sensibilidade a essa ação, que valorizando a gente, fazendo por merecer, temos a secundação deles, que vão nos dar a condição de irmos vencendo as sitiações e os arrastamentos, a tentação que nos chega. Nesse sentido que em toda situação a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado, visto que houve a verdadeira alteração psíquica, como também nenhum indivíduo jamais será influenciado ou obsidiado, se este não oferece campo mental propício à penetração malévola, pois obsessão de qualquer porte é duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam em uma permuta afinidal. Por isso que desajuste psíquico do obsidiado em vigilância na sua vida cotidiana dá ensejo a tal ensancha, apresentando-se como consequência lógica da nossa incúria no cumprimento do dever, e não como resgate ou expiação inevitável de vida pretérita. Outros se originam no pensamento de atração da própria vítima, cuja atitude psíquica retém junto de si o espírito de um inimigo ou um rival, de um ser querido ou desafeto, os quais, jungidos às suas ondas atracionais, de tal sorte se adaptam a elas que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, pois tais entidades não estão em condição de beneficiar alguém com a própria radiação. Por esse motivo que o autocídio constitui para o espírito que ele se aventure em tão adversa hora um estado complexo de semiloucura, situação crítica, lamentável de descontrole psíquico, forçando o exame e estudo especial dentro da própria revelação espírita. Os autoextermínios que tenham tido por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresenta certa cota de atenuante para a vítima e agravante para o algoz. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometer o ato hórrido por meio do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do desafeto espiritual, desafeto esse que também pode ser um espírito encarnado, e a qual não se pôde furtar, tal paciente que, recebendo o seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico,
cumpre exatamente dentro de um prazo determinado por este, mesmo quando já se passaram muitos meses depois da experiência. Outros existem que não querem morrer, não desejam o autoextermínio, relutam contra a ideia, por se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido os arrasta para o abismo. Abismo esse que temem, ante o qual se apavoram. Apesar disso, sucumbem, nele precipitam, vez que, deseducados da luz da verdade eterna, desconhecedor do verdadeiro móvel da vida humana, como da espiritual natureza do homem, não logra força nem elemento com que se libertar do jugo mental malfazeste, terrível, cujo acesso permitiram. Eles veem junto a si, antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializados fossem diante dos seus olhos corpóreos, quadros mentais que o obsessor fornece por meio de telepatia ou sugestão. Um receptáculo de veneno, substância corrosiva, revólver engatilhado, que misteriosa mão sustém, oferecendo-lhe. Queda de grande altura, onde eles próprios se veem despenhando, veículo movimentando sobre o qual se deverá arrojar. Assim sofrem, por vez, durante meses consecutivos, sem ânimo para confidenciar com o amigo, uma agonia moral arrasadora, extenuante, uma angústia deprimente, inconsolável, a lhes agravar o mal que já o infelicita. Angústia que nenhum vocábulo humano é suficiente para traduzir. Tratamos tão somente da obsessão simples, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado, da que se não revela ostensivamente, objetivando a alteração de faculdade psíquica, mas que sutil, ocultamente, via sugestão lenta, sistemática, solapa a força moral da vítima, tornando-o assim incapaz de reação salvadora. Pouco a pouco, sob doentia pressão magnética, uma suprema tristeza, avassalador desânimo, compromete a energia do assediado. Aterrador alarme desorientam todos os fatos da vida, mesmo mais vulgar, se lhe apresenta ao raciocínio contaminado por infiltração obsessora, dramático, mal irremediável. Se esquece de tudo, até mesmo o seu Criador, ao qual em verdade jamais considerara, mas em cujo amor encontraria proteção, força, para resistir à tentação. Somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará ao mal que o aflige. Então sucumbe sem apelação, curva-se à vontade, que conseguiu dominar sua vontade, servindo da sua fraqueza de indivíduo despreocupado, das razões da vida ignorante de si próprio, que da existência só conhecera a feição meramente animal. Daí concluímos a necessidade de procurarmos conhecer a nós próprios, que possuímos no excesso da personalidade um ser sentido, um dom natural capaz de permitir tais desastres, se conservar ignorado. E se nós próprios, seus portadores, preferirmos viver alheios às causas elevadas sérias, que lhe permite a harmonização com o estado psíquico superior, que tudo isso nos eximiria, vez que o obsidiado possuirá forçosamente, para que se torne obsidiado, o dito dom mediúnico, tal como toda a populacha os possui. Suicídio assim efetuado transforma-se antes em um assassínio gravíssimo, contornado de agravantes, cometido pela mão obsessora, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Supremo Criador. Quanto ao obsidiado, sua responsabilidade certamente foi profunda, em razão de haver permitido acesso à remetida inferior,
se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso com a renovação do próprio valor moral. A procura do ser divino existente em si, espiritual, não tentando reação de ordem mental e moral, para dignamente se equilibrar no dever imposto pela existência, porque caberá ao indivíduo tentar essas reações morais para resolver suas questões. Ao se perceber ao alcance, na mira do obsessor, eu preciso buscar a prece, a espiritualização, o sentimento nobre, o evangelho no lar, diário. Então, eu preciso buscar os recursos que vão me dar nutrientes de resistência, de força para fazer frente a essa pressão que experimento. Caso contrário, responderei pela descrença, terei testemunhado pela fraqueza, enfrentando após o suicídio um momento crítico, decepcionante da vida do além, retornando à Terra para a existência nova, terminar, que for interrompida, pela demonstrada fragilidade, ao entregar-se à mão do algoz, sem tentar defender-se com a devida diligência ou reação, onde a vigilância vai forjando esses elementos autoprotetivos. O autoconhecimento. Nesse sentido que significará essa chamação para elaborarmos esses recursos em nós. Não é algo que nos será entregue, como num céu cor-de-rosa, mas é alcance de nós. E isso mostra como o bater para achar vai significar uma impetração que, ao realizar, eu vou conseguindo divisar. Porque aquele que pede, recebe, o que procura, acha, o que bate, se lhe abre. Porque não somos apenas a perfeição dos nossos acertos, somos as experiências dos nossos erros, das renúncias que com coragem decidimos tomar. Nesse sentido que o sol se põe ao entardecer, porque a obscuridade se faz necessária para compreendermos seu brilho, por vezes a verdade se veste de treva para não ofuscar o que a olha muito de frente. Por esse motivo que essa perspectiva da nossa caminhada, ela significa um empenho. E isso é algo que a gente vai se aformoseando, se adaptando, visto que quanto mais eu for leal a esse caminho, mais elementos de sustentação, de ponto de lucidez e de equilíbrio vou encontrar. Eu tive um período em que, como o Dr. Bezerra, ele traz no recorte do drama de obsessão, essa foi a experiência que me acometia. Uma sensação onde a pessoa experimenta uma opressão e acaba que
você entra nesse alarme aterrador, desorientante, e é algo que te envolve numa tristeza avassaladora, de supremo desânimo, que compromete nossa energia. E quando você intenta uma saída para a situação, você se encontra sem força para fazer o que precisa ser feito. É por isso que é tão perigoso. Porque se eu não estiver atenta para fermentar em mim o bem enquanto é luz, enquanto posso, a situação vai me envolver, me trevoar, e eu já não encontrarei recurso no momento que necessitar. Por isso que Jesus ele vai trazer para aproveitarmos enquanto temos luz, enquanto é dia, enquanto a gente tem lucidez, capacidade de decisão para acendermos e optarmos pela utilidade, pela espiritualização, inclusive cuidando do nosso organismo, porque se eu menoscabo o meu corpo, ele pode falhar gravemente. E eu estar antecipando uma situação de enfermidade que não precisaria estar vivendo, que vai entrar na cota do suicídio indireto. Então, acaba que essa situação que ele traz aqui, que de uma obsessão simples, que é a meia obsessão que Emmanuel vai trazer solapadora. Porque a obsessão espetacular, ela faz barulho e acaba que arregimenta auxílio na direção do obsidiado. Mas a obsessão meia boca, essa meia situação solapante, terrícola, ela acaba que é ignorada até mesmo pelo obsidiado, que não tenha a devida vigilância, atenção, vida de oração. Em sendo assim, é algo subrepetício, oculto e sutil, que vai por meio de sugestão sistemática, lenta, disruptando a força moral da vítima. E aí inaptando de reação salvadora. Tem algo que vai, gole a gole, homeopático, e quando o indivíduo ele precisa de ter uma reação salvadora rápida, ele está inapto. De fazer uma corrida para se salvar enquanto é tempo, ele não dá conta. Por isso que é uma doentia pressão magnética, que escaninha com essa tristeza e avassaladora tristeza, comprometendo a energia, a vibração do indivíduo. Aterra esse alarme que infiltra obsessivamente, dramatiza, maleficia e remedia. Nesse sentido, é urgente o nosso despertamento moral. Porque aqui ele falou da obsessão simples, então a gente pode associar com uma obsessão que agrava, o comprometimento que isso não vai significar para alguém. Quando vira subjugação moral, orgânica, que o indivíduo perde o controle da própria vontade. Se vira uma fascinação em que perco a minha razão, o meu juizamento próprio. Em sendo assim, posso adentrar uma situação em que até a avaliação daquilo que vivo está distorcida, realizando um ato ridículo, esdrúxulo, perigoso, sem perceber. E ainda sob o aplauso que me ofusca
que me leva pelo meu lado mais fraco, onde o indivíduo ele está na lama e se acreditando a última bolacha do pacote. É nesse sentido que a ação do astral inferior sobre nós tenta nos pegar pelo nosso lado fraco, que começa com a nossa arrogância, o nosso egoísmo, sensualismo. É por esse motivo que as forças para resistirmos à tentação é pela transformação moral que a gente realiza, de cada momento. Por isso que a gente tem que ter cautela com a intenção que está por trás daquilo que eu faço. Se eu me deixo levar pela ideia materialista e pelo retorno que o mundo dá, eu vou agravar minha situação. Em sendo assim, daquilo que está emprestado na minha mão, é para, com isso, ser útil para o meu entorno. E aquilo que eu respondo tem a ver com como eu conduzi aquilo que me foi emprestado. Se eu desvio isso do fim providencial e útil para atender a minha paixão, ao meu ego, eu estou fazendo um desvio de rota que vai ter consequência legítima. Porque os espíritos superiores, eles nos veem. Eles sabem o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos. Se houver desvio de intenção da nossa parte, eles vão ter dificuldade para se conectar conosco. Porque a afinidade faz funcionar a intromissão de espíritos zombeteiros, levianos, enganadores. Por esse motivo que, quando nós multiplicamos o nosso suor, o nosso esforço, o nosso ânimo no bem, e desejamos ser útil, a gente vai conseguindo criar uma predisposição, uma aptidão psíquica, moral, que vai nos tornando capazes de receber a conexão dos espíritos de escola, interessados no progresso do populacho terrícola. Se aproximam de nós para nos auxiliar e que não se impõem, que não nos obsedam. Os bons espíritos nos acolhem, nos alertam e nos orientam. Se eu me fecho e fico desatenta, ele se afasta. Mas a ação sombria, ela faz diferente. Ela se impõe à revelia de mim mesma. Por isso que esse é um convite de todo Evo, exarado pelo Mestre dos Mestres, e que nos alerta diante das consequências solapizadoras do mundo hoje. Nós fazemos uma escolha que significa esse desejo de nos modificarmos, de nos reformarmos, qual nós temos essa vontade e que precisará de um querer real. Mesmo desejando vencer a mim mesma, posso fracassar. Se eu insisto, persisto e avanço, leal à proposta que abracei, eu vou sendo fortalecida e apitada. Nesse sentido que essa é a ruela única que nós temos.
Se não for por esse caminho, nós teremos que reiniciar nossa tarefa em condição mais rude. E por isso que quanto antes a gente desperta e faz o nosso dever de casa e conseguimos ter a nossa consciência do dever cumprido e fazemos esses pipoques dos frutos bonosos por onde passamos, mais anteciparemos a nossa eterização, a nossa espiritualização e a propalada e imperiosa reforma moral.